Imprensa detona a atitude do Gonzalo Plata. Tanto o pessoal da Globo quanto o pessoal da ESPN detonaram a atitude do Plata, comprometeu o resultado, teve jornalista detonando o Plata, mas realmente a culpa foi só do Plata ou do time, né? Que dois erros besta, dois erros bobos, acabou comprometendo todo o resultado da partida. E se o Palmeiras ganhar amanhã, fica bem difícil a situação pelo título. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direito de imagem, Sport TV e ESPN Brasil. Vamos pro vídeo, no final a gente traz os bastidores, inclusive confusão também nos bastidores. Samuel Lino detonou a atitude do Plata, falou que ia jogar pelo time, né, que entendo o erro dele, foi sem querer, mas comprometeu o resultado da partida. Vamos pro vídeo. Trabalho com ele de amadurecimento, de conscientização, de concentração, porque são momentos em que as coisas escapam, né? Ele não é um jogador que fica arrumando confusão no campo o tempo todo. São lances isolados. O lance de hoje é um lance isolado dentro desse jogo. O lance contra o Racing é um lance... Ele não era um jogador que estava cercado de controvérsia o tempo todo. O Racing, eu penso que ele não merecia ser expulso. Ele deu um soco, né? Ele dá um soco, né? Sim, mas ele deu. Eu disse naquele dia que ele deu ao árbitro a possibilidade de decidir. Mas se enfim, quiser, não expulsa. Né? A questão eu não acho. Eu acho que assim, vale muito mais a pena trabalhar um jogador como esse do que você acabar perdendo, por causa disso, um jogador que faz muita coisa pelo time. O Plata tem uma leitura de espaço excelente, joga muito bem de costas pro gol quando vem em apoio. É um jogador que ajuda a marcar, a pressionar. É bom em combinação com os companheiros perto da área na criação de jogadas. Hoje ele dá um ótimo passe na origem do primeiro gol. Enfim, ele faz muitas coisas. Tem que ter, né, Mansur, cuidado para não rotular o jogador. É isso. Esse é o grande... E aí, como hoje, o tempo inteiro tem julgamento na rede social, porque a rede social só julga e condena. A rede social não absolve. Não. Ela só julga e condena, só julga e condena. Então, me parece que aí entra um pouco do nosso papel. Nosso papel é não rotular o jogador. Isso. Foram 3 expulsões, aconteceram. Eu estou plenamente de acordo com o Mansur. O Flamengo tem uma estrutura que você pega, leva numa sala e mostra, olha aqui, ó. Mas aqui eu posso achar que o árbitro não deveria tê-lo expulsado no jogo contra o Racing, mas ao mesmo tempo existe a janela de ser expulso. Então olha aqui, ó, esse comportamento aqui me preocupa muito é a possibilidade de rotular ou de querer fazer uma relação de causa e efeito do placar de hoje com a expulsão dele. Acho que todo jogo de futebol existem várias questões que você precisa levar em consideração quando você vai analisar o todo. Claro. Quer dizer, o Flamengo empatou porque o Plata foi expulso. A arquibancada hoje pode estar chateada com o Plata. Faz parte. O futebol é emocional e precisa ser emocional porque ele é a paixão do... Tem que lembrar também que o Plata não deu alegria, né? Contra o Galo, na final lá da Copa do Brasil, lá na Arena RMV, fez aquele gol de cavadinha que selou o título e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Também tem que reaver também para não justificar o jogo é um elemento que está fazendo a gente estar aqui falando sobre os jogos. Agora, quem conduz o elenco, quem pensa o elenco, quem organiza, administra, gere, precisa, primeiro, tentar fazer com que estancar isso, fazer um trabalho de... Certo ou errado, são 3 expulsões. Exato. Entender o que está acontecendo, concentração, amadurecimento do jogador. Mas trabalhar para ganhar o jogador, não para perder. Claro. O jogador. Não, a questão, eu entendo a raiva do torcedor nesse momento, porque é o seguinte, não era um jogo em que o Flamengo já vinha sofrendo e tomou o gol depois da expulsão do Plata. O jogo muda demais. Consequência. Exato. A questão é que o jogo está aparentemente sob comando do Flamengo. Estava sob controle. Não era muito ameaçado naquela altura. E a partir da expulsão aos 22... acho que foi isso, né? 22 e o gol sai aos 35. 22 no segundo tempo, você dá ao adversário uma confiança, você dá ao técnico adversário a oportunidade de fazer uma troca, deixar o seu time mais ofensivo. O Crespo reescreve o roteiro por parte do São Paulo. O jogo muda completamente. Hoje, uma expulsão faz muita diferença. O jogo muda completamente. E a partir daí, você está mais sujeito a tomar um empate, como foi no caso de hoje, né? Tem jogo que que a expulsão ele te obriga a fazer de certa forma. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas ele te obriga a fazer alguns ajustes. Claro. Esse ajuste pode ser com os jogadores que você está dentro de campo ou os que entram. Você pode colocar um jogador ou você pode fazer como o Felipe fez e dar certo e não. Já tiveram jogos disso. Parece-me mais de repente, um momento de uma desconexão, desconcentração, que
Que às vezes, pô, você vê, ele erra a bola, ele vai num lance que ele não precisa ir, né? Não precisa fazer isso. Então, às vezes... privação de sentido. Isso, às vezes é um erro, cara. É um erro, mas acumular demais para poder rotular, para poder destruir, de repente, a imagem de um jogador que é importante pro Flamengo, eu acho que tem que tomar Importantíssimo. Uma cuidado. circunstância cruel, né? Porque você Felipe pensa, Luiz. ficou com 10, tentar administrar o jogo, ter um jogador ali na posição do atacante mais avançado que possa me dar ou retenção de bola. Pedro, não tá. Ou ataque à profundidade, Bruno Henrique, não tá. Plata que estava fazendo o papel, expulso. O Felipe Luiz se vê muito... Massa de manobra ali. Muito dentro de campo, sem alternativa. Ó, só um dado aqui pra me despedir do PC, ó. O Flamengo entrou em campo, o Gato Mestre manda aqui pra gente, Opa, né? boa. Sempre preciso nas estatísticas. O Flamengo entrou em campo 8 vezes em um mês. Na metade, pelo menos um jogador foi pro vestiário mais cedo. Plata é o único a repetir a dose. E abaixo ele lista aqui as expulsões. Bahia 1, Flamengo 0, 27ª rodada. Danilo, né? Expulsão, Danilo por solada no Thiago. E o Wallace Ian. Bahia 1, Flamengo 0. 2 amarelos do Wallace Ian. Mesmo jogo, portanto, mesmo jogo, né? mesmo jogo. Wallace Ian por reclamação e uma abraçada. Muito infantil a expulsão. Muito também. infantil. Muito infantil também. Racing e Flamengo. Vermelho direto do Plata por agressão ao Rorro. Flamengo 3, Sport 0. Vermelho direto do Everton Araújo também, né? por uma solada no Ramon entrada Menezes. Muito parecida com essa. Exato. São Paulo 2, Flamengo 2. Vermelho direto do É Plata. que o do Everton por Araújo não pisão teve no impacto Arboleda. nenhum. Agora vamos ver o que a SPN Essa falou. troca é perfeita. Pra ter a chance de continuar atacando. Porque Exato. eu vou ter, o adversário vai sair, eu vou atacá-lo. Perfeitamente. Um cara que é entre aspas, um dos titulares do Flamengo. Aí saiu pelo lateral quem que saiu aqui? O Lino. pelo- O Lino entrou Ayrton Lucas, tá bom. Eu vou tirar um jogador que é mais ofensivo, mas por um lateral esquerdo, que é no lado dele, que também é muito ofensivo. Então, eu protejo o time e tenho uma saída. Poxa, não é estranho. E sai o Arrascaeta, entra o De La Cruz, que não é o meia Arrascaeta, mas é um jogador de meio de campo que também poderia revigorar a equipe naquele momento. E que tinha feito uma boa partida Exatamente. anterior. Muito boa partida. Isso é que é ter um banco de reservas. E as mudanças são perfeitas. Acho que isso é importante que o Calçade está falando, porque muitas vezes se atribui Rapidinho, também... mas o erro dessa linha de defesa, o Plata permite isso, mas não é só disso. O Flamengo defende mal também, desconcentrado também. Não, Depois tudo disso. bem, mas assim, comportamento. Só pra, Primeiro gol foi assim, displicência completar total. Em relação ao que o Calçade está falando, eu acho que a reação do Felipe Luiz à expulsão do Plata foi perfeita. Nas 3 substituições. Porque ele faz substituições em que ele aumenta o poder de marcação, mas ele não abdica de atacar. Não Ele- coloca o time dentro da área. Exato, ele tem o lateral que sobe, ele tem um ponta mais rápido e que finaliza até melhor, né? Que é o Luiz Araújo. Então, assim, as mudanças faziam sentido. Agora, o que eu acho que aconteceu em contrapartida é a estratégia do Crespo, que foi uma estratégia interessante e, obviamente, baseado na minutagem que ele tinha à disposição de Marcos Antônio e de Lucas. Mas a estratégia do Crespo, ela foi potencializada pela expulsão do Plata. Porque na hora que ele coloca os 2 caras, que talvez sejam os 2 melhores jogadores do São Paulo, esses 2 caras entram e o São Paulo, eles entram não apenas com o gás ali zeradinho, prontos para jogar os minutos que eles vão ter à disposição, 20 minutos, se não me engano, como eles entram com o time tendo um jogador a mais. Então, assim, o que foi uma estratégia do Crespo, até pensando na possibilidade de contar com esses caras num estágio do jogo em que o adversário já está cansado e tudo mais, eles entraram nesse estágio e ainda por cima contra o adversário com um a menos. Por isso mesmo, eu concordo com o raciocínio do Pedro, mas eu discordo radicalmente da conclusão. Porque E foi? que o Flamengo jogou abaixo do que pode, concordo. Que o Flamengo rende mais, concordo. Que houve erros, concordo. Com tudo isso, o Flamengo teria vencido se o Plata tivesse continuado em campo. Tenho quase certeza disso, obviamente não posso afirmar porque ele não sei, continuou. porque essa linha de defesa desconcentrada, ela te permite. Você está exigindo um nível de perfeição ou de atuação que eu entendo o flamenguista querer. É porque essa desconcentração ela vem bem a antes do Plata. desconcentração e os erros na Ela linha vem de já desde defesa, o primeiro ela já tempo. existiam no primeiro tempo. É Por isso isso. que eu falei, eu não consigo te afirmar que ia ser aquilo ali até o final do jogo. Mas e isso- esse Flamengo que você não mas era garante nada... suficiente. O que eu discordo do Pedro nem é isso, porque Na assim, eu verdade, quem não garante sei é o dizer Palmeiras, como se o sempre. Flamengo ia fazer 3 ou se... Mas o São- acredita que ganharia. Porque o São Paulo poderia também, com a entrada Poderia. dos 2, melhorar e isso... Até virar, O mas que eu improvável. discordo só do Pedro é que eu acho que o Flamengo foi
razoavelmente melhor no primeiro tempo. Inclusive, fui olhar a estatística, que é uma estatística que eu respeito de expectativa de gols. E era tipo 0,30 do São Paulo no primeiro tempo e 1 ponto tanto do Flamengo no primeiro tempo. Então, eu acho que assim, o Flamengo ele produziu, mas ele existem erros, então, como você mas disse. É um ele Flamengo produziu que bem mais no primeiro erra, tempo. por isso que talvez quando não tem o Pedro, e Pedro com Rascaeta combina melhor, o Flamengo que erra, é o Flamengo que... Eu não consigo afirmar, eu não sei se eu não acho pênalti claro, não fosse o pênalti para outro, entendeu? É um Flamengo que erra muito, é um Flamengo que erra muito, erros, passe para o lado sem marcação, posicionamento, erro de salvo que você olha e fala, não é esse o salvo que a gente se acostumou. Vou colocar o dedo numa outra ferida que tem a ver com a temporada mais do que propriamente com o resultado. O Palmeiras, até o jogo contra o Ceará, quando o Abel colocou os seus 2 atacantes no segundo tempo, o Palmeiras vinha jogando várias partidas bem abaixo, e algumas eram um pouco melhor que o adversário, às vezes nem era melhor e ganhava o jogo, mas ninguém era expulso à toa. E isso fazia a diferença. São pequenos detalhes que numa disputa de título tão acirrada, tão intensa, pesam muito. E mais uma coisa... Mas o meu ponto é mais um jogo em meio à disputa de título, de que você olha e fala, esse Flamengo tá meio disperso. Não, eu concordo falando de jogo menos. E eu acho que tem uma outra coisa que vai pesar, porque essa é uma temporada diferente das outras em que a gente teve final de Libertadores entre brasileiros. Quem chegar em segundo lugar com poucas chances de ser campeão brasileiro, ou se o campeonato estiver resolvido com um vice-campeão já definido, se for Palmeiras ou Flamengo, essa equipe entra em campo no dia 29... com menos chances de ganhar a Libertadores, não estou falando que vai perder. Da pressão? Claro. A chance de perder a temporada, o jogo da história, o jogo da rivalidade, é muito mais pressão ainda para você ter que lidar. Só para ilustrar, vamos entender que se o Flamengo agora empatou com o Palmeiras em número de pontos. Se o Palmeiras vencer o Santos nessa quinta-feira... Abre 2 vitórias. Exatamente. O Palmeiras abre 3 pontos e 2 vitórias, ou seja... 21 a 19. Exatamente. É mais que os 3 pontos. São duas rodadas. Ele recupera parte do tropeço do confronto direto. 7, vai para 31, 7. Não estou falando que perde a Libertadores, mas eu estou falando que não chegar com o título brasileiro perdido, porque aí você tem toda essa temporada, esse mês, com derrocada, com resultados que não foram bons, com o time sendo cobrado porque não conseguiu ganhar nenhum grande título na temporada e etc. Você volta da final com 2 rodadas a pressão aumenta. Eu não sei se ainda definido o brasileiro. Eu acho que não, acho bem provável. Eu acho que não vai estar definido. Se chega definido também na final, numa semana antes, o adversário que tiver... campeão. Tem a nuance física para mim. O campeão depende como o Flamengo e Palmeiras vão estar brigando por isso, né? Porque é o seguinte, cara, do jeito que vai, eles vão ter que, na rodada anterior, esquecer a final da Libertadores. Não dá para falar assim, tem uma final. Mas depende. O vice pode entrar com a faca nos dentes. É tudo ou nada agora. Depende de como você vai receber, né? O vice pode chegar e falar, bom, agora esse jogo e o campeão entra turbinado porque fez o mês melhor. Pode ser também. Eu acho que não vai ter campeão na final da Libertadores. E rapidinho, a gente está falando, hoje é dia 5, né? Aquele Flamengo e Palmeiras foi que dia? Não, exato. Não vai ter campeão brasileiro. Foi 2 ou 3 semanas atrás. 2 semanas atrás. Teria que ocorrer. Na segunda-feira já era o Flamengo decolando, Palmeiras... Exato, essa coisa muda. Tem muita água. E é bom lembrar, na data dessa disputa de nuances, tem muita água para passar. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, eu só estou tentando argumentar de como cada rodada é importante para o título do Campeonato Brasileiro e talvez para aumentar, não para resolver, quem vai ser a chance de quem vai ser campeão da Libertadores. Porque esse o jogo da Libertadores, é o jogo. É o jogo, é a rivalidade desde 2019, o Palmeiras ganhou a disputa entre eles, está entalado na garganta. Vou encerrar por aqui, nessa para pequeno corte aí da Sport TV e também da ESPN. Mas já pegando um gancho aqui, já tem jornalista desde que saiu lá, que foi, né, definida a final entre Flamengo e Palmeiras, que já teve bastante jornalista afirmando que o Palmeiras vai amassar, vai atropelar o Flamengo, já tá ganho. Teve até gente comemorando, teve o Mauro Beto emocionado dizendo que o Palmeiras já era campeão, né? Tá numa final, agora é só curtir, não sei o que, a gente já sabe como sempre. E a gente gosta assim, né? Deu favoritismo pra eles. O Flamengo tem que buscar atrás, mas da forma que tá jogando no Brasileiro, principalmente no primeiro tempo, sempre no primeiro tempo a gente tem cobrado isso. De forma displicente, assim, contra o Fortaleza.
Agora, da mesma forma, hoje, diante do São Paulo no primeiro tempo, defesa displicente, né? Erros bobos, como sempre, Saul, como eu falei aqui, bem abaixo do esperado. Gonzalo Plata, apesar de ter errado, foi um erro bobo que comprometeu todo o resultado. Uma expulsão, na minha opinião, justa, né? Pegou o pé do jogador e quase que quebra. Uma expulsão justa. Tem que colocar a cabeça no lugar, tem que ser cobrado, tanto pela direção como pelo próprio treinador. Até o Felipe Luiz defendeu ele em coletiva, perguntaram, né? Fizeram várias perguntas para ele, vocês acompanharam se o Flamengo ia tomar alguma punição em relação a isso. Ele falou que isso é com a direção, mas por ele foi sem querer, ele foi tentar pegar a bola, errou, né? Perdeu o tempo da bola, acabou comprometendo o jogador. Mas que é um cara que se doa, a gente concorda isso claramente. Ele é fundamental no sistema de jogo do Felipe Luiz, naquela espécie de triangulação. Ele sempre faz aquela triangulação ali com o pessoal da frente. É decisivo, quebra linhas. É um jogador acima da média, né? Bom jogador, Gonzalo Plata. Também não podemos esquecer isso. Deu o título pra gente na Copa do Brasil. Finalizou, né? Vamos dizer assim. Lá na Arena MRV, aquele gol de cobertura. Golaço. E selou o título do Flamengo na Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro, o pentacampeonato. Também não podemos esquecer isso. Hoje não tá vivendo um bom momento, assim, psicologicamente falando. 4ª expulsão, se eu não tô enganado. 2 pela Libertadores e 2 pelo Brasileiro. Tem que colocar a cabeça no lugar, tem que conversar com o jogador, tem que ver o que é que tá acontecendo com ele, para poder ele acalmar um pouco os ânimos, porque acabou comprometendo o Flamengo, assim como o Alisson também comprometeu. Danilo também comprometeu lá no jogo do Bahia. Se prestar atenção, a maioria das expulsões no Brasileiro, a gente perdeu o jogo, né? Infelizmente. Tirando o Fortaleza, que foi aquele primeiro tempo, assim, ridículo, né? Time totalmente displicente. Vieram jogar já no segundo tempo, mas já era tarde. Faltou aquele jogador fundamental no ataque. Da mesma forma que aconteceu hoje. Não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Pedro. Apesar que o Arrascaeta hoje foi muito bem. O Samuel Lino desencantou, né? Fez o gol hoje. Até não foi, assim, abaixo do que a gente esperava, né? Foi até... Se doou bastante em campo, foi pra cima, jogou bem o Samuel Lino. Apesar que no primeiro tempo ele teve alguns erros infantis, mas no segundo tempo ele estava bem ativo, né? Buscando a bola, pressionando ali. Aí não podemos reclamar do Samuel Lino. Fez 2 gols, um valeu, o outro estava impedido. Mas pelo menos ele fez sua parte. Hoje não tem o que reclamar do Samuel Lino. Sim, dá, infelizmente, essa expulsão aí que acabou comprometendo o andamento do jogo. E amanhã torcer para o Santos conseguir um empate. A gente sabe que é bem difícil. O time do Palmeiras é bem superior, tecnicamente falando e coletivamente falando também. Mas podemos acreditar, né? Futebol é clássico. Esperamos que o Santos consiga arrancar, apesar que o jogo é na Arena Sandy Júnior, né? Na Arena do Palmeiras. Esperamos aí que ele consiga arrancar pelo menos um empate já para não disparar na liderança. E o Flamengo tem que esperar 2 rodadas para poder reverter da forma que jogou hoje. E acredito que seja bem difícil, né? Domingo temos um jogo importante também contra o Santos. E agora só resta a vitória. Torcer aí pelo tropeço do Palmeiras. Lembrando que mesmo que o Palmeiras já ganhe amanhã, né? Do Santos. O Palmeiras tem um confronto difícil diante do Mirassol no final de semana. Na casa do Mirassol, a gente sabe a forma que o Mirassol joga. É um time muito bem treinado, organizado dentro de campo, né? Fazendo um campeonato fantástico. E possa, né? Provavelmente arranque uns pontinhos ali do Palmeiras, que vai ser fundamental. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos de Direitos de Imagem, Sport TV, Grupo Globo e ESPN Brasil. Valeu. E também coloca aí nos comentários o que, é que vocês acharam, né, em relação ao Plata e também o resultado da partida.